eles podem se identificar como um demônio X ou um anjo Y, vamos dizer assim, vamos pegar os dois extremos, porque eles são afins daquela frequência. Eu entendo dessa forma. Então, eu sou fulano Eu e tal. também acredito dessa forma mesmo. Tá? Porque são espíritos baixos, tá? Até porque, seja a polaridade alta como um anjo, ou a polaridade densa como um demônio, sem qualquer, assim, qualquer preconceito com relação às partes, são frequências diferentes, são funções diferentes. Eles não vão entrar, não tem porquê. O que existe é o Hollywood, é excesso, porque isso, porque aquilo. Mas não. Agora, uma prática mágica de qualquer outra função, você, o manipulador que está fazendo uma oferenda, por exemplo, para um demônio ou para um anjo, tá? Sim, ele consegue acessar essa frequência. E aí, os seres que existe aquela, vamos chamar de pirâmide, né? Que tem lá um monte de gente, um monte de espíritos e seres, alguém vai ser designado para isso. É que nem, por exemplo, muita gente fala, pegando um oposto, eu fui atendido pelo Bezerra de Menezes. Não foi, né? Talvez até, mas não foi. A princípio, são seres afins que têm essa linha, essa frequência, trabalham nessa frequência e estão lá na linha de Bezerra de Menezes. Não foi exatamente o Bezerra. Trabalham, é uma legião que trabalha por Bezerra de Menezes, tipo isso. Sim, e a mesma coisa é afins, tá? É o que é uma das coisas que o Rubens trouxe dentro da Umbanda, tá? Que é o que? As estruturas, né? Essas estruturas que se tem na Umbanda, né? É um caboclo. Por isso que você enxerga nas casas espirituais, por exemplo, você encontra um caboclo, por exemplo, né, um flecha dourada de um jeito, e você vai no outro terreiro, você vê um caboclo flecha dourada de outro jeito. Por quê? Porque eles são dessa mesma linha, mas eles têm influências diferentes, que é o que ele chamou de entrecruzamento, tá? Então, por exemplo, pegando assim detalhes de Umbanda, tá? Sim. Se você vai num terreiro, tem lá um flecha dourada, por exemplo, que é um entrecruzamento de Oxóssi com Oxum, né? Você tem o que lá? E aí ele tem, vamos pegar a guia que ele utiliza só, fora o resto, tá? Tem mais contas, por exemplo, se a casa cultua o amarelo, que seja amarela do que verde, tá? Então esse caboclo, se tem mais amarelo que verde, a princípio esse caboclo traz uma irradiação maior de Oxum. Então ele é um caboclo mais, na sua conversa, ele é mais ameno, ele é mais doce, né? Ele é mais acolhedor. Sim. Se você vai numa outra casa que tem um caboclo flecha dourada, aonde ele tem mais pontas verdes do que amarelas, ele é um caboclo um pouco mais exigente com você, de aprendizado, fazer você aprender, você se manifestar. Não é independente do médium, tá? Lógico, cada pessoa é cada pessoa, mas a energia já muda por essa função, porque esse caboclo que tem mais contas verdes inicialmente, ele está dentro de uma estrutura mais próximo dessa mistura de Oxóssi, que é conhecimento, que é exigência, que é rapidez e movimento. Então, esse tipo de entrecruzamento traz aí também essa questão de sintonia. E tudo é sintonia. Se você observar, tudo que tem à sua volta é sintonia com você ou você está sintonizado com algo. Por exemplo, se você gosta de atletismo, você, querendo ou não, tem outras pessoas ao seu redor que gostam de atletismo. É sintonia. Sim. Quem aprende Umbanda, quem aprende magia, quem faz ocultismo, quem faz tudo. Né? Tudo a gente atrai tribos por sintonia e similaridade. Egrégoras. Sintonia e similaridade, porque são interesses comuns. A gente vai pelo interesse, mas na verdade são energias. Você acaba se sentindo bem naquele ambiente. Você não se sente bem, você se sente um peixe fora d'água. Se, por exemplo, você for numa, sei lá, por exemplo, você que é uma pessoa provavelmente malha, etc e tal, de repente ir lá num festival de junk food. Tá? Né? E falar, olha, come essa lasanha gigantesca, aquele hambúrguer de 5,5 kg desse tamanho. Não vai rolar.
né? Então, é sintonia. No astral também é assim, tá? Não é diferente. Nós representamos o astral em sua essência, né? Uhum. Nós viemos do astral. Então, não acho que seria tão diferente. Sim, Então, sim. essa sintonia existe. Então, quando você tem isso, por que a gente tem problemas com pessoas que às vezes têm processos, quando você faz tratamentos, por exemplo, da magia divina, com pessoas que têm uma depressão muito aguda, por exemplo. Você limpa energeticamente essa pessoa, você tira as influências energéticas e espirituais que estão ligadas a essa pessoa. Mas, é o que eu comento também, né? Que você também tem que, a pessoa tem que buscar o conhecimento dos gatilhos. Porque assim, eu limpo energeticamente, tiro os obsessores, sofredores, etc., que está lá. Sim. A pessoa fica boa, fica limpa. 2, 3 dias depois, se o motivo, por exemplo, que levou ela à depressão foi uma frustração familiar, ou frustração de pai, de mãe, ou qualquer outra coisa, esses gatilhos são disparados, as emoções do padrão vibratório caem, e aí ela se liga novamente a essas faixas vibratórias negativas e semelhantes que estimulam esse estado emocional. E os seres que também estão ligados a essa frequência. Então entra a faixa, a vibração, ela é inundada por essa energia, por esse sentimento, e também os espíritos que acabam se ligando a ela também. Então a pessoa volta para o padrão. Então assim, a gente eu recomendo um tratamento, algumas práticas energéticas para a pessoa buscar, fora o tratamento psicológico, porque normalmente o mago, né, por exemplo, ele não é um psicólogo, mesmo eu não tenho essa formação, apesar de entender bastante, mas eu não tenho essa formação. Eu recomendo um psicólogo, um psicanalista, alguém da área para fazer esse acompanhamento, para trabalhar esses gatilhos, enquanto eu trabalho na parte energética. Aí a situação, assim, do crescimento é brutal. Então, assim, o tratamento, ele anda de vento em popa, porque o psicólogo trabalha os gatilhos e a sintonia energética eu trabalho. Então, a pessoa está sempre bem. Isso vale até para questões suicidas, as questões de adictos e etc, etc, etc. Vale para tudo. O princípio é o mesmo, sintonia. Bom, legal, bacana.